Dessa vez eu vou explicar o back-end. Comparado com o que a gente mostrou na última vez, a grande diferença é que agora a gente pode escolher quais explosivos a gente vai fazer. Então a gente tem essa nova variável, Enabled Explosives. Ela é opcional, ou seja, se ela vier vazia, vai trazer todos os explosivos de uma vez. A gente fez isso, né? Basicamente, da forma que está aqui agora, que estava antes, se a gente colocasse todos os ingredientes lá, né, que a gente tinha, eles sempre ia meio que enviesado para C4. E a C4 é o melhor, né? Então, a não ser que sobrasse alguma coisa que desse para fazer outro explosivo, sempre ia na C4. Se tivesse recurso suficiente também. Agora a gente consegue definir, às vezes a gente não necessariamente precisa da C4, a gente precisa de outras coisas. E a gente pode definir quais a gente quer lá no front. Então a gente pode escolher mais de um. E baseado nisso, vai retornar com essa escolha. Então, vamos supor, se a gente escolheu o C4, vai fazer a C4. Se a gente não escolheu mais nada, beleza, acabou aqui. Só que aí se a gente escolheu outras coisas, então ele vai definindo exatamente cada coisa, verifica se existe dentro da nossa variável. Se existir, ele vai fazer o cálculo, né, e vai subtrair de acordo com o que ele usou para ver se na próxima ele vai fazer também. Basicamente isso é a grande diferença que a gente fez. E só passar um pouco agora no pipeline. A gente tem 3 jobs, um no back-end, um no front-end e um para fazer os artefatos. Os 2 jobs entre back-end e front-end tem como o checkout e o setup. Aqui no caso é o setup de Python, lá do front-end é o setup de Node. Aí basicamente os dois também são iguais, aí instalar tanto as dependências do back-end quanto do front, então são basicamente a mesma coisa. Eles vão instalar vão instalar as dependências do front e instalar as dependências do back. E aqui tem uma diferença que vai rodar os testes. A gente não tem teste em front, mas a gente deixou ali no pipe caso futuramente a gente tenha. E a gente valida o código do back-end. Essa validação é feita compilando a main e depois a gente faz um mini script ali para importar para ver se realmente está funcionando de acordo. E a gente faz um teste. Então a gente dá um timeout 10, que é basicamente rodar a nossa aplicação por 10 segundos ali, até para não ficar preso nesse job. A única coisa diferente que a gente tem no front é o lint. Então aqui no front a gente utiliza o SLint, então a gente sempre importante rodar o PNPM lint, até no final das contas, pelo menos de muitas experiências que eu tive é que funcionava no computador de um e não funcionava no outro. Aí acabava fazendo commit, tentava fazer o merge com o lint não funcionou na máquina, então não rodou e aí acabou que ficou todo despadronizado. Então é sempre importante rodar esse PNPM lint com o job, ver se está tudo correto, ver se a pessoa não esqueceu de rodar e coisas afins. Aqui a gente faz o build do front-end e aqui a gente faz o upload dos artefatos do front-end. Para o deploy em si, a gente faz o checkout repository, faz o download dos artefatos que gerou do front-end. E aqui seria basicamente um deploy da aplicação, que no caso a gente não tem deploy, mas a gente deixou já preparado justamente para, caso não futuramente, mas se a gente quiser em algum momento fazer um deploy dessa aplicação, já está pronto aqui também essa parte, esse job do pipeline para poder fazer esse deploy automaticamente, de acordo com a hospedagem que a gente estiver usando. Acho que é isso basicamente. Aí só a fins de curiosidade mostrar aqui. Vou ver se tá pegando. Então aqui tá o job. Job não, pipeline. Meu Deus, qual é a dificuldade? Então a gente tem a parte do back-end, deu tudo certo, como esperado. Tem a parte do front-end também e o deploy application, que é mais um mock em si do que algo sendo feito. Então, obviamente, ele vai passar de qualquer forma. Mas a grande diferença é que aqui a gente tem o nosso artefato. Consegue baixar a build do front-end aqui e já utilizar de acordo. Aqui no caso do back-end não necessariamente precisa de uma build, o comando em Python vai fazer, né? Não necessariamente a gente vai buildar o nosso back-end, diferente do front que precisa fazer essa build quando vai ocorrer o deploy. Então, por isso que tem essa diferença do
do front-end ter o artefato. Acho que é basicamente isso. Boa noite, Vitinho. Hoje eu e o Léo a gente trocou, né? No último, se eu não me engano, ele explicou mais a interface. Eu acho que ele explicou os testes. Dessa vez ele explicou mais o back-end, a pipeline. Hoje eu vou explicar os testes e o nosso front, como é que ficou no final. Até porque essa parte do Rust, assim, fui eu que meio que pensei como que seria, porque é eu que jogo mais Rust, né? Então vamos primeiro para os testes. O Léo falou, né, a mudança que a gente fez, eu vi o vídeo dele, eu vou colocar antes do meu, que a gente pôs agora para poder escolher quais explosivos você pode craftar. Porque no Rush a gente tem os blueprints, né? Aí a gente aprende a fazer um explosivo. E aí, se a gente às vezes não tem alguns explosivos, ele fala, faz 5 C4. Não faz muito sentido se você não pode fazer uma C4, certo? Então, o que aconteceu aqui nos testes unitários? Os testes unitários com o PyTest, né, eles ficaram bem parecidos. Por quê? Porque a gente colocou para ser opcional passar o explosivo ou não. Se você não passa, ele vai tentar fazer todos. Então continua com teste de campo inválido e tal. Só que aí acabaram tendo alguns outros testes. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Aqui, ó. Não. Não era isso que eu queria. Um segundo. Valid Raises. Teste Race. Aqui, ó. Esse aqui, ele testa. Colocamos com parâmetro só C4, certo? Então não pode calcular, ou não pode ter outros explosivos, tem que ter só C4 no cálculo. Tem outro aqui, que é só munição explosiva, então ele passa como Enable Explosives, só o explosivo 556. E assim por diante, né? A gente tem aqui com vários e etc. E aí os testes unitários ficaram bem normais. Os testes... esses daqui são os testes de integração, isso. Que basicamente é teste mocado que a gente fez. Porque a gente fez esse... Onde é que tá aqui? Esse Damage Optimizer Orchestrator. Que ele vai basicamente... pegar e simular como se a API estivesse jogando dentro do nosso teste Optimize Damage Success os valores, né? Qual é o nome? Um arquivo com os valores certinhos. Então ele vai servir para orquestrar isso. Aí a gente moca a nossa aplicação, né? A gente moca o Damage Optimizer Core para poder usar aqui. Esse era o intuito, né? Porque teve uma parte que a gente teve que usar isso. Não era muito necessário, a gente só colocou para poder utilizar o mock naquela hora, certo? E aqui tem os testes E2E, né? Que ele basicamente vai chamar o endpoint da API e verificar se dá certo, certo? Bem tranquilo. E também, acho que além disso, em testes, a gente tem o que? A gente tem o ConfTest, que configura os nossos testes, certo? E é isso. E agora para nossa aplicação. Vamos lá. Já deixei até aqui pra gente poder rodar e para você ver que eu tô rodando eles. A API tá rodando. O coisa tá rodando aqui também. Vou abrir aqui. E ficou assim no final. Como é que é para ser usado? Basicamente a gente coloca aqui quanto de enxofre a gente tem, quanto de carvão a gente tem. Colocar um número meio... Peraí, pôr mais um 0. Na verdade vou tirar tudo isso. 599. E vou pôr aqui... Não, vou pôr a mesma coisa. 599. E esse daqui eu vou pôr infinito pra se ele poder craftar, ele crafta. Porque esse daqui esses dois aqui, todas as bombas usam. Esses outros aqui, depende de qual bomba usam, algumas bombas não usam, certo? Então o que eu vou fazer primeiro? Mandar só com C4, Rocket e explosivo, com tudo no caso, né? E aí se eu mando com tudo, em teoria ele tem que mandar a gente craftar C4 e bala explosiva, porque é o que mais vale a pena no Rust. Ele calculou 3 C4 e 31 balas explosivas, certo? O que deve estar certo. Mas, por exemplo, se a gente vem aqui e coloca só a bomba de sacola
E a Bianching Grenade, que pra quem não sabe, a bomba de sacola ela usa 3 Bianching Grenades. Então, e ela é mais cara, né? Então provavelmente ele vai falar, faz algumas Bianching Grenades, e o que sobrar você usa, algumas Satchel Shards, e o que sobrar você usa pra fazer a Bianching Grenade. Não sobrou nada, deu certinho. Pera aí. Vou tentar outro caso de teste aqui. Aí, sobrou alguma coisa, ele craftou uma Bianching Grenade, certo? E assim por diante. Se a gente colocasse aqui, eu acho que ele não ia craftar nenhuma dessas, ia craftar só a bala explosiva. Aí, ó, viu? Porque a bala explosiva é o que mais compensa. E esse daqui é um aplicativo que ele leva em conta o custo-benefício, se você pensar do modo geral. Só que o Rush as coisas funcionam meio diferente. Então, se eu tivesse isso daqui no início do Rush, eu ia usar isso daqui e ia ser muito feliz, porque tipo, ia me ajudar, já que eu não sabia muita coisa. Mas existem alguns casos em que a gente provavelmente não pode fazer isso, que a gente tem que, tipo, por exemplo, quebrar uma porta, quebrar um portão, e aí nesses casos é meio específico o jeito mais otimizado de fazer isso, e é meio que a comunidade já sabe. Que é, por exemplo, se você quiser quebrar uma porta de ferro no Rust, você tem que usar uma rocket e 16 munições explosivas. Esse é o jeito mais otimizado que tem. O nosso aplicativo falaria para você craftar C4, só que você ia gastar dano da C4 na porta, isso não faria sentido. Ele otimiza o dano, mas nesse caso a gente tem que otimizar baseado no que a gente vai quebrar. A porta de garagem também é uma C4 e um rocket. Então é um aplicativo muito útil, que ele pode te dar uma ideia geral do que é o melhor que você pode craftar, mas no Rush em si existem algumas alternativas melhores. Então talvez para uma próxima versão possa adicionar alguma feature que possa dar essas dicas, certo? De como quebrar algumas coisas em específico. E assim que ficou o nosso projeto. Valeu, Vitinho.